Vida Saudável, capítulo 39. O médico missionário. Os deveres do médico são árduos. Poucos se dão conta da tensão mental e física a que ele está sujeito. Cumpre empregar toda a energia e capacidade com o mais intenso anseio na batalha contra a doença e a morte. Muitas vezes ele sabe que um movimento inábil da mão, até por um fio de cabelo apenas, em direção errada, pode mandar para a eternidade uma alma não preparada. O médico que se esforça para esclarecer os seus pacientes sobre a natureza e causas das doenças que sofrem e ensinar-lhes a maneira de evitá-las, pode ter tarefa árdua. Por que deveria o médico cristão, que crê, espera, aguarda, antecipa e anseia pela vinda e reino de Cristo, quando a doença e morte não mais terão poder sobre os santos, esperar maior pagamento por seus serviços do que o editor ou o pastor cristão? Ele pode dizer que o seu trabalho é mais desgastante. Isso ainda está por provar. Que ele trabalhe tanto quanto possa suportar, sem violar as leis da vida que ensina aos seus pacientes. Não há boas razões para ele trabalhar em excesso e receber por isso um salário superior ao do pastor e do editor. Que todos quantos desempenham a sua parte no Instituto recebam o pagamento pelos seus serviços, agindo sobre o mesmo princípio liberal. Os médicos devem manter-se em boas condições. Não devem adoecer por excesso de trabalho ou por qualquer imprudência da sua parte. O privilégio de ausentar-se ocasionalmente do Instituto de Saúde deve ser concedido a todos os médicos, especialmente aos que têm encargos e responsabilidades. Se houver uma tal escassez de auxiliares que isto não possa ser feito, devem-se providenciar mais auxiliares. Ter médicos sobrecarregados de trabalho e, dessa forma, desqualificados para desempenharem as funções da sua profissão é algo que se deve temer. Médicos cristãos. Satanás é o originador da doença, e o médico está em guerra contra a sua obra e poder. Cumpre empregar toda a energia e capacidade com o mais intenso anseio na batalha contra a doença e a morte. Ele será firme como uma rocha quanto aos princípios, mas gentil e cortês para com todos. Sentirá a responsabilidade da sua posição e a sua prática mostrará que é movido por motivos puros e altruístas e um desejo de adornar a doutrina de Cristo em todas as coisas. O médico deve saber orar. Tanto a saúde do corpo como a salvação da alma dependem em grande parte do procedimento dos médicos. É da maior importância que eles sejam corretos, que tenham não só o conhecimento científico, mas o conhecimento da vontade e dos caminhos de Deus. O jovem médico tem acesso ao Deus de Daniel. Através da graça e poder divinos, pode se tornar tão eficiente na sua carreira como era Daniel na sua exaltada posição. É um erro, porém, fazer do preparo científico a coisa mais importante da sua vida, enquanto que os princípios religiosos, que estão na própria base de uma prática bem-sucedida, são negligenciados. Muitos são louvados como hábeis na sua profissão, mas desprezam a ideia de que necessitam confiar em Jesus quanto à sabedoria na sua obra. Mas se estes homens que confiam no próprio conhecimento científico fossem iluminados pela luz celeste, quão maior excelência viriam a alcançar? Quão mais vigorosas seriam as suas faculdades, com que maior confiança poderiam empreender casos difíceis? O homem que está intimamente ligado ao grande médico da alma e do corpo tem os recursos do céu e da terra à sua disposição e pode trabalhar com uma sabedoria e precisão infalível que não podem possuir os homens destituídos de piedade.
O médico necessita de sabedoria e poder mais que humanos, a fim de saber a maneira por que deve ministrar aos muitos casos desconcertantes da doença da mente e do coração com que é chamado a lidar. Se ele ignora o poder da graça divina, não pode ajudar ao doente, antes agravará o mal. Mas se está firmemente apoiado em Deus, será capaz de ajudar a mente doente, perturbada. Se ele seguir o conselho de Deus, o grande médico cooperará com seus esforços e ele andará com a máxima cautela, não seja que, por um movimento inábil, prejudique uma das criaturas de Deus. Atos científicos médicos. Muitos têm assumido os deveres desta profissão, porém despreparados. Não têm os conhecimentos necessários, nem a habilidade e o tato, o cuidado e a inteligência necessários para assegurar o sucesso. Muitos médicos não são tão completos e inteligentes como deveriam ser no exercício da sua profissão. Recorrem aos fármacos quando uma maior habilidade e conhecimento lhes ensinaria uma forma mais excelente. Quando os médicos compreenderem a fisiologia no seu verdadeiro sentido, o uso de fármacos será muito menor e finalmente deixarão totalmente de os usar. O médico que depende de drogas medicamentosas na sua prática mostra que não compreende a maquinaria delicada do organismo humano. Um especialista deve compreender a natureza das várias doenças e deve possuir um conhecimento perfeito da estrutura humana. Deve ser pronto a atender os doentes. Sabe que as demoras são perigosas. Quando a sua mão experiente segura o pulso do paciente e ele observa cuidadosamente as peculiares indicações da doença, o seu conhecimento prévio permite-lhe determinar a natureza da mesma e o tratamento necessário para travar o seu progresso. Se ele for um médico inteligente, será capaz de identificar a causa da doença. Se for observador e sincero, não poderá deixar de reconhecer que o pecado e a doença mantêm entre si a relação de causa e efeito. O médico deve ser pronto a ver isto e agir em conformidade. Há tentações constantes para os médicos exaltarem a ciência acima de Deus, que é o governante do universo. Há o perigo de os médicos, pouco a pouco, deixarem a simplicidade da fé bíblica no poder de Deus. Todos os que se empenham na aquisição de conhecimento devem almejar atingir o mais alto degrau do progresso. Avancem eles tão depressa e tão longe quanto puderem. Seja o seu campo de estudo tão amplo quanto possam abranger as suas faculdades, fazendo de Deus a sua sabedoria, apegando-se àquele que é infinito em conhecimento, que pode revelar os segredos ocultos durante séculos, que pode resolver os problemas mais difíceis para as mentes que creem naquele que é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível. Os mesmos princípios aplicam-se aos mundos espiritual e natural. A relação do médico com as leis da saúde. É pecado voluntário da parte deles o serem ignorantes às leis da saúde ou a elas indiferentes, pois são considerados como sábios acima dos outros homens. Se não puserem em prática o conhecimento que têm das leis que governam o seu próprio ser, se preferirem a satisfação presente à saúde da mente e do corpo, eles não estão aptos para se incumbirem da vida dos outros. Espera-se que ele, o médico, não se entregue a nenhum hábito que enfraqueça as forças vitais. Os médicos das nossas instituições devem estar imbuídos dos vivos princípios da reforma de saúde. Jamais serão os homens verdadeiramente temperantes sem que a graça de Cristo seja um permanente princípio no coração.
O Instituto precisa de homens que tenham o temor de Deus diante de si e que possam ministrar as mentes doentias e manter proeminente a reforma da saúde do ponto de vista religioso. Se um homem que assume uma responsabilidade tão grave como a de um médico pecar contra si pela inconformidade com as leis da natureza, colherá as consequências dos seus próprios atos e terá de enfrentar a sua justa sentença, da qual não há recurso. A sua competência para fazer o bem está diminuída. Ele acabará por levar outros pelo mesmo caminho que está a percorrer. Centenas seguirão o exemplo de um médico intemperante, sentindo que estão seguros em fazer o mesmo que o médico faz. No dia de Deus, ele terá de enfrentar o registro da sua conduta e será chamado a prestar contas de todo o bem que poderia ter feito, mas que não fez porque, por vontade própria, enfraqueceu as suas faculdades físicas e mentais através da indulgência egoísta. A relação do médico com os seus pacientes. Ele não considerará o paciente uma simples peça do mecanismo humano, mas uma alma a ser salva ou perdida. A menos que os médicos possam obter a confiança dos seus pacientes, nunca os poderão ajudar. Nunca deve um médico negligenciar os seus pacientes. A obra do médico cristão não termina com a cura das doenças do corpo. Os seus esforços devem estender-se às doenças da mente, à salvação da alma. Talvez não seja o seu dever, a menos que seja solicitado, apresentar quaisquer pontos teóricos da verdade. Mas pode encaminhar os seus pacientes para Cristo. As lições do Mestre Divino são sempre apropriadas. Devem chamar a atenção do descontente para os sempre novos sinais de amor e cuidado da parte de Deus, para sua sabedoria e bondade, tais como se manifestam nas obras que criou. A mente pode então ser conduzida através da natureza ao alto, ao Deus da natureza, e concentrada no céu por ele preparado para os que o amam. Médicos que queiram ser bem-sucedidos no tratamento da doença devem saber como ministrar uma mente doente. Deveria ser a obra do médico temente a Deus orientar a mente dos pacientes aos retos princípios. Se os pacientes forem deixados à sua própria tendência natural, eles condescenderão com apetite porque é um hábito à custa da saúde e da vida. É verdade que o seu apetite anseia por alimentos prejudiciais e o desuso destas coisas será fortemente sentido, mas o único procedimento correto a seguir nestes casos é educar a consciência, colocar perante os pacientes o efeito destas coisas sobre as faculdades físicas e mentais para enfraquecer a constituição e induzir a doença. Seja persuasiva a vossa influência, unindo as pessoas ao vosso coração, porque amais a Jesus e eles lhe pertencem. Esta é uma grande obra. Se por vossas palavras e ações como as de Cristo fazeis impressões que lhes despertem no coração fome e sede de justiça e de verdade, sois colaboradores de Cristo. Iluminai as suas mentes através de palestras e conferências no que diz respeito aos efeitos do chá, do café e da carne, e assim conduziu-os a uma correção voluntária dos seus hábitos. Havendo ele conseguido a confiança dos doentes, aliviando-lhes os sofrimentos e trazendo-os da beira do túmulo, pode ensinar-lhes que a doença é o resultado do pecado, e que é o inimigo caído que os procura seduzir a práticas destruidoras da saúde e da alma. Pode impressionar-lhes a mente com a necessidade de se negarem a si mesmos e a obedecerem às leis da vida e da saúde. Na mente dos jovens, especialmente, pode ele incutir os corretos princípios. Falar de modo arrogante a pacientes que estão doentes física e mentalmente raramente faz algum bem. Poucos, porém, dos que fizeram sociedade com o mundo e que veem as coisas por um ângulo mundano, estão preparados para ouvir uma apresentação de fatos a seu respeito.
A verdade exata nem sempre deve ser dita. Há ocasião adequada e oportuna para falar, quando as palavras não ofendem. O médico deve ser um homem estritamente temperante. Ele sabe que muito sofrimento que procura aliviar é resultado de intemperança e outras formas de condescendências egoístas. É ele chamado para atender a jovens, homens do vigor da vida e homens em idade avançada que sobre si mesmos trouxeram a doença pelo uso do tabaco. Se ele for um médico inteligente, será capaz de seguir a pista da doença até a sua causa. A menos, porém, que ele próprio esteja livre do uso do tabaco, hesitará em pôr as mãos sobre a fonte de corrupção e em revelar fielmente aos seus pacientes a causa da sua doença. Deixará de insistir com o jovem sobre a necessidade de abandonar o hábito antes que este se torne enraizado. Se ele próprio usa a erva daninha, como pode apresentar aos jovens inexperientes os seus perigosos efeitos, não apenas sobre eles mesmos, mas sobre os que os rodeiam? Como pode colocar os pés alheios na escada do progresso enquanto ele próprio caminha na direção da decadência? O médico praticante instruirá aqueles que não compreendem como preservar a força e a saúde que já têm e como prevenir a doença através de uma sábia utilização dos remédios do céu: água, ar e dieta. A relação do médico com a sociedade. Se ele fizer a obra que lhe é ordenada pelo governador do universo, protestará contra a iniquidade em todas as suas formas e exercerá autoridade e influência a favor da abnegação e da estrita e inabalável obediência aos justos reclamos. Tal médico possuirá uma dignidade de origem celeste e será poderoso agente para o bem do mundo. Embora talvez não seja apreciado por aqueles que não têm ligação com Deus, ainda assim será honrado pelo céu. Será à vista de Deus mais precioso que o ouro, o próprio ouro de Ofir. Se sois um cristão e um médico competente, estais qualificado para fazer o bem 10 vezes mais como missionário de Deus do que se saísses apenas como um pregador da palavra. Conquanto postos em contato com o mundo, devem estar em guarda a fim de que não procurem com tanto empenho o aplauso dos homens e vivam de acordo com a sua opinião.